Boa tarde, meu nome é Brenda da Trindade Farias. Eu sou aluna aqui da Unifor, do curso de Fonoaudiologia, e eu me encontro na cadeira de estágio em Fonoaudiologia Ambulatorial. A gente atende aqui no NAMI, nessa cadeira, alguns pacientes com distúrbios fonoaudiológicos e dentre esses pacientes atendemos crianças com espectro autista. O espectro autista, ele afeta a linguagem da criança, fazendo a criança ter um distúrbio na linguagem. A criança também pode ter distúrbios sensoriais e seletividade alimentar. Distúrbios na motricidade orofacial também é bem comum entre eles, e tudo isso tem que ser avaliado e reabilitado pela fonoaudióloga. Estima-se que hoje no Brasil cerca de 2 milhões de autistas existem, e os direitos que eles conquistaram são todos muito recentes. Há um tempo atrás, os autistas eles não tinham garantia de direitos, não tinham garantia de tratamentos e todos os tratamentos deles eram feitos em instituições filantrópicas. Hoje em dia eles já conquistaram vários direitos, hoje em dia é um transtorno bem mais visado pelas pessoas, muitas pessoas já entendem o que é o autismo e para a gente entender melhor sobre isso, nada melhor do que escutar a mamãe falando, certo? Agora a gente vai falar vai escutar um pouco sobre a mamãe de uma criança com autismo que é tratada aqui na universidade, aqui no NAMI, na clínica escola, e vamos entender melhor, falando por alguém que está vivendo, né? Alguém que está dentro do caso. Dona Cícera, boa tarde. Boa tarde. A gente está aqui para falar um pouco sobre o Jeremias e sobre como está sendo dar continuidade no tratamento na fonoterapia durante o momento de pandemia. Está sendo devido à distância que a gente mora em Maracanaú, a de lá para cá é muito distante, mas é meia hora, né, o tratamento dele, acompanhamento dele. Mas vale a pena a gente fazer isso porque estou vendo muito resultado muito bom. Antes ele não falava muito, hoje ele já é mais desenvolvido. As palavras que ele não falava, ele já está falando, né? Ela me dá algumas palavras para me treinar em casa com ele e com a ajuda dela nós estamos vencendo. Está sendo muito bom para ele. Vale a pena as mães virem, né? Fazer isso pelos filhos. Fazer esse esforço, né? Fazer esse esforço. É meia hora, mas é meia hora muito lucrativo, né, para os filhos. Certo. Qual é o diagnóstico do Jeremias? É autista. Certo. Ele recebeu esse diagnóstico com quantos anos? Recebeu com 4 anos. 4 anos? 4 anos. E como foi para vocês, para você, para sua família? Como foi receber esse diagnóstico? Foi um pouco difícil, mas com o tempo a gente ia se acostumando. Ele era muito agitado porque não deixava a gente dormir, né? Ele não tinha sono, era muito inquieto. Ele não era um menino perfeito, tinha algo nele que não era certo, que ele não se juntava com criança, gostava sempre de ficar só. Não gostava de brincar só, não brincava com criança. E ele saía da sala, não se sentava, o tempo era dele, era ele que fazia o tempo dele. E aí eu trabalhava com os médicos e os médicos me aconselhou eu levar ele para o neuropediatra. Aí eu levei e descobri que ele era autista. Aí me encaminharam para cá e até hoje eu tô aqui. Quem mora com vocês? Eu com 3 filhos e esposo, são 5 pessoas total. E eles receberam bem essa notícia, esse diagnóstico? No início eles não queriam aceitar, mas com o tempo eles aceitaram. Certo. E como é a interação do Jeremias em casa? Hoje ele está mudando muito, para melhor, né? Mudando muito para melhor. O que a senhora está vendo de mudança nele? Ele está mais quieto, ele se junta mais com as crianças, o comportamento dele está mudando. Antigamente ele não sabia pedir, ele puxava, hoje ele já pede as coisas. É isso que está acontecendo. Certo. Durante a pandemia teve algum período que vocês ficaram sem atendimento, não é isso? Teve,
mas eu ficava treinando em casa, no livro. O meu menino também ajudou muito ele, meus 2 meninos de 11 e minha menina de 17. Lia muito livro para ele. E a senhora viu que isso ajudou ele? Foi? A senhora viu que isso ajudou ele? Demais. Demais. É muito importante, né? A ajuda da família. A ajuda da família a gente tem que ajudar. A gente não pode botar na cabeça que ele é uma criança diferente, mas é uma criança que é igual a todas as crianças. É isso que eu boto na minha cabeça. Ele precisa só de ajuda, de mais ajuda, mas é uma criança igual às outras. Com a ajuda ele pode chegar onde ele quiser, né? Com certeza. Muito bom, mãezinha. Mãezinha, a senhora já sofreu algum episódio de preconceito, a senhora ou o Jeremias? Já. Demais, porque no início ele era um pouco agressivo, né? Ele sempre me empurrava, tinha vezes que ele queria me morder. Aí muitas vezes a pessoa achava que era um ensino, que a gente não estava dando educação. Eu já vi mãe dizer, se fosse filho meu, eu pegava a chinela. Aí a gente passa por até hoje assim, teve assim, quando eu saio, quando não tem cadeira no ônibus para a gente sentar, aí ele fica perguntando, eu quero uma cadeira. Aí eu falo para a pessoa que ele é autista, muitas vezes eu mostro a carteirinha dele, porque você olhando ele, você não percebe que ele é autista. Mas eu tenho que mostrar às pessoas a carteirinha dele, aí ele me dá um canto para me sentar com ele. E é prioridade, né? E é prioridade, é. E é especial porque Deus deu elas para nós, né? Porque tem um lado deles carinhoso, muito atencioso, né? Eu agradeço a Deus por Deus ter me dado ele. Agradeço muito mesmo a Deus. Mãezinha, se ele deu ele para a senhora porque ele sabia que a senhora ia ser uma mãe muito boa e ia dar conta do recado. Com Porque certeza. é difícil, mas vale a pena, né? Vale a pena, com certeza. Eu agradeço muito pela participação da senhora, certo? E eu desejo uma ótima evolução pro Jeremias, viu? Vai dar tudo certo. Tudo certo. Sim. Obrigada, viu? Obrigada. Pronto. Após esse bate-papo com a mãezinha, nós podemos entender um pouco do que é a vivência de quem tem na família uma criança com autismo. É um tratamento muito difícil, a criança tem que perseverar nas terapias, mas a perspectiva de melhora é muito grande. Então é muito importante esse tratamento, tanto na fonoaudiologia, na TO, é um tratamento multidisciplinar. E também é muito importante que as mães das crianças, ao menor sinal de estranhamento no desenvolvimento do seu filho, procure um médico. Não fique esperando que ele entre na escola para desenvolver melhor. Se ele estiver com a linguagem atrasada, se ele não estiver falando o que deveria naquela fase, procure o pediatra e peça indicação para um fonoaudiólogo. Olá, eu estou aqui com a Tainá. Ela é uma estudante de fonoaudiologia aqui da Universidade de Fortaleza e ela faz atendimentos em pacientes com distúrbios fonoaudiológicos aqui no NAMI. E ela atende também pacientes com autismo, que possuem algum desses distúrbios. Tainá, você pode falar um pouco pra gente sobre seus pacientes? Eu tenho um paciente de 9 anos com TEA grave. Ele foi diagnosticado há algum tempo já, faz mais ou menos uns 5 anos. E desde então ele vem trabalhando com fono, mas no NAMI ele chegou agora, esse semestre, 2021.1, né? Ele tem apraxia de fala, tem pouca intenção comunicativa, pouco contato de olho. Ele também tem ecolalia, tem movimentos estereotipados. E ele continua em tratamento fonoaudiológico e vai continuar próximo semestre até que ele melhore o suficiente para ter alta. Eu também tenho um paciente com espectro autista. Ele tem 3 anos. Ele veio para cá encaminhado do PROEASY, e ele tem uma linguagem totalmente atrasada para a idade dele. Agora que ele está aprendendo a falar pequenos sons, ele não atende quando é chamado. Ele não tem linguagens simbólicas. E ele tem um grande distúrbio sensorial. Ele também possui
uma descoordenação motora corporal e uma grande seletividade alimentar, onde a única alimentação dele é a mama, que ele ainda mama com 3 anos, e vitaminas de algumas frutas.